Isso! Boa tarde, meninas. Espera só um pouquinho, deixa eu chamar a minha amiga Sônia pra gente começar a nossa live. Deixa eu ver se a Sônia vai entrar. Hoje a gente vai falar de mais um filme bacana, A Procura da Felicidade, que a gente escolheu. A nossa amiga, a nossa parceirinha Xana não vai estar conseguindo estar conosco hoje. Seremos eu e Sônia. Aí. Nossa, cabelada. Eu sempre me atrapalho quando eu chamo live, mas hoje eu consegui. Tudo certo. Tá embaçado ou é impressão minha? Eu tô te vendo de forma que você tá me ouvindo bem? Tô. Mas tá embaçado a imagem, é isso? Eu apago aqui uma luz. É que eu coloquei uma luz aqui na frente, aí às vezes eu acho que tá meio que embaçado, sabe? Ah, tá. Você tá falando da tua imagem. Eu tô bem. Porque eu troquei de lugar hoje, porque tá uma confusão lá estão pintando o meu prédio, o cara tá pendurado na janela da sala. Eu falei, não vou ficar fazendo live, eu vou vindo o cara pendurado naquela corda. Me dá aflição. Também. Aí eu vim pro quarto aqui, eu falei, acho que agora tá bacana. Tudo bem, Sô? Tudo ótimo. E você estava falando, né, do filme A Procura da Felicidade, que é um dos meus filmes favoritos. Deixa eu só aqui, enquanto você fala, eu vou chamar as pessoas. E é legal a gente estar falando com as nossas amigas, né, os nossos queridos que nos acompanham nas lives, que assim, a nossa proposta é exatamente essa, né? Trazer filmes, trazer coisas bacanas que tragam mesmo boas reflexões, né, Sô? Porque para a gente parar de ficar se conectando com coisas, principalmente de TV aberta, que não acrescentam muito nada, né? Muito pelo contrário. Então, a proposta é isso, assim, vamos aprender se divertindo, vamos aprender se distraindo num bom filme. A nossa proposta inicial era um clube do livro, mas a gente viu que ia ser meio complicado mesmo essa coisa do livro, né? Então, toda semana a gente vai tentar trazer filmes que tragam realmente boas reflexões. E quem está aqui na live, quem está aqui nos acompanha, quiser sugerir algum filme que vocês acham bacana e queiram que a gente traga e discuta, coloca aí, bota o título, a gente vai atrás. A gente está sempre tentando buscar filmes que a gente consiga o link para facilitar a vida, porque às vezes nem todo mundo tem Netflix, né? Enfim. Se você congelou, você está aí ainda? Tá congelado? Não, desculpa. Deu uma travada aqui, mas aí acho que é o local onde eu tô. E é isso, assim, que nem a Sônia falou, A Procura da Felicidade é um filme bem bacana, né? Assim, que traz uns insights bem interessantes. Acho que vai dar uma boa discussão hoje. E vocês, assim, quem viu o filme, coloca aí também alguma dúvida, alguma coisa que queria trazer. A gente tá aqui para conversar, não só eu e a Sônia, mas se vocês também participarem, vai ser muito bacana. O que sentiu, o que deixou de ir, né? Isso tudo. E lembrando que sempre essas lives, elas ficam gravadas lá no YouTube, né? Chileno Reconexão Essência. Então, se inscrevam no canal, quem puder, e para assistir, porque a gente quer esse ano também fazer lives a partir do YouTube. Então, daqui a pouco a gente está com novas propostas aí também. Então, só que para o YouTube a gente precisa de um mínimo de pessoas. Então, assim, se inscrevam lá, porque senão a gente não consegue ter o mínimo necessário para abrir a live no YouTube, né, Sô? Isso mesmo. E falando desse filme agora, Procura da Felicidade, que é um filme baseado, né, em fatos, e a história do Chris Gardner, não sei quem conseguiu aqui pesquisar, que tudo aquilo aconteceu na vida dele. A gente, quando revive a história de alguém, através da arte principalmente, através da literatura, a gente vive a história da pessoa. E aí a gente não precisa passar pela mesma situação, porque a gente aprende, nós humanos, a gente tem algo dentro da gente que a gente aprende muito com a experiência. Por isso que o contato com o outro é imprescindível. Então, a história dele, de superação, é uma história
que teve uma narrativa, como muitas histórias, muitos filmes, o roteiro foi criado vamos dizer assim, no que o Campbell escreveu. O Campbell foi uma pessoa que escreveu muito sobre mitos, sobre arquétipos, sobre símbolos, sobre a jornada do herói. Uhum. Então, o que o personagem, né, do filme passa, ou a história do Chris, realmente, foi uma jornada do herói. Esse chamado que a gente tem na vida e que nos dá muito medo. A gente fala, o que eu vou fazer com isso? O que está acontecendo na minha vida agora? O que eu posso fazer? Então, esse filme está chamado A Procura da Felicidade, porque no final da jornada do herói, o que a gente tem é aquela sensação do elixir, né? Nossa, cheguei aqui, cheguei na taça e agora vai lá. Qual é a próxima jornada? Né? Então a gente fica parado no abismo, que é uma das etapas ali da jornada. E muitas coisas se falam nesse filme, né? Que a gente vive na nossa vida. Que muitas vezes eu só faço se eu tiver apoio. Se eu não tiver apoio da minha família, se eu não tiver apoio dos meus amigos, se eu não tiver um apoio, eu não posso fazer. E esse filme quebra isso, porque ele não teve apoio de ninguém, nem da mulher dele, nem de muitos amigos. O melhor amigo dele, na hora que ele precisou, ele não pôde contar. Também não é porque a pessoa é má, não tem nada a ver com maldade, é porque a vida é o que é, a vida vai acontecendo, né? Então, quando a gente tem um chamado lá na nossa vida e a gente olha para o lado e o outro fala, não, isso eu não te apoio a fazer, né? Então, olha para o outro, nossa, isso aqui vai mexer com isso daqui, né? A gente fala não. E aí, só que o chamado, ele nunca para. Ele vem hoje, ele vem amanhã, ele vem depois de amanhã, e aí começa a dar aquela angústia no peito, aquela sensação de que parece que a minha vida é um vazio. Porque a gente vai se deixando levar pelas circunstâncias, muitas vezes pelo que é comum, no sentido assim, isso aqui eu tenho apoio, então eu vou por esse lado. E às vezes não é aquele apoio que você queria, né? Ou você tem que levar um balde de água fria para perceber que a sua jornada, o herói, ele está sozinho, né? Literalmente, ele perde, depois vamos dizer, sempre tem vou falar assim, um mentor na jornada do herói, que no caso da procura da felicidade, era lá o estágio dele. Era aquele chefe dele que pediu R$ 5 dólares para ele e ele não tinha, né? E ele deu naquele momento. Então, quem vai fazer o papel do mentor não é aquele serzinho bonitinho que a gente pensa, angelical, não. Às vezes é o cara que vai lá, né? Vai nos falar, o que você está fazendo? Você tem capacidade, né? Que vai te instigar a tomar um ato de coragem. E aí, só que esse mentor tem que sair de cena. Para continuar a transformação, foi o que acontece nesse filme, né? Quando ele dá a reviravolta na vida dele e se torna como se fosse hoje ele é CEO, né? Mas naquela época ele como se fosse um dos principais funcionários ali da Bolsa de Valores, né? Da venda acho que é de bolsa, né, Shirley? Na verdade, ele concorda em trabalhar 6 meses de graça, né? Na verdade, só aprendendo, fazendo curso, sem nada de salário, porque ele queria absorver aquele conhecimento. Então, ele topou, com toda a dificuldade que ele tinha, ele topa trabalhar 6 meses sem receber nada. Na verdade, depois que ele ficou sabendo, ele falou, será que eu faço isso ou não faço, né? E assim, sabe uma coisa que eu achei bem bacana? Acho que cada pessoa vai ter um ponto do filme que vai chamar mais atenção. No meu caso, me chamou muito a atenção o seguinte, quando ele está naquele desespero, sempre quando eu assisto um filme que é baseado em fatos reais, eu vou depois para o Google pesquisar o que é de fato ou não, tá? Eu acho bacana isso, até para a gente poder entender o que foi exagero ou não. E, por exemplo, o menino que aparece no filme com 5, 6 anos, na real, naquele ano que ele passa aquele perrengue todo, o filho dele tinha 14 meses.
né? Eles colocam o menininho de 5 para poder facilitar os diálogos, o que o filme queria passar para a gente. Mas, assim, ele morou, ele teve que dormiu na rua, teve que ir para aqueles abrigos, mas a grande angústia dele era deixar o filho de 14 meses com alguém que era uma pessoa provavelmente muito simples, assim, que ele não sabia se ele ia voltar a encontrar o filho dele bem. Era uma pessoa que ele pagava muito pouquinho para a mulher ficar com o filho dele. E, enquanto isso, ele estava lá ralando, tentando dar conta. Mas, assim, eu comecei a falar que o que me tocou muito foi, apesar de toda a dificuldade, quando a mulher dele fala, eu vou embora, e ela até fala em levar o menino com ela, né? E ele se nega, não, ele vai ficar comigo, e ele vai ficar comigo. E ele traz isso muito forte, eu não sei se... No filme ele fala que o pai o abandona, ele foi conhecer o pai dele quando ele era adulto, alguma coisa assim. E ele sabia no coração dele o quanto que aquela figura paterna fez falta na vida dele, o quanto era importante para ele ser um bom pai. Então, com todas as adversidades, com toda a dificuldade, ele bate o pé e ele fica com o filho, ele quer o cuidado da criança. E quando eu fiquei, sabe, quando eu li que a criança tinha só 14 meses, aí que eu achei mais lindo ainda, porque era muito natural que a mãe pegasse e fosse embora e ele deixasse, né? Porque tem uma coisa nossa de um instinto maternal que é muito forte. E ele disse, não, o filho é meu, ele vai crescer com o pai porque eu não tive pai. E é isso, né? Assim, ele não queria, porque a gente sabe, principalmente na constelação, o quanto o masculino, a força do masculino é importante na nossa vida. A gente, às vezes, vê muitas pessoas que não estão virando, porque teve uma questão séria com o pai, ou um abandono, ou uma não aceitação, enfim. Então, a gente sabe que a gente não vira profissionalmente na vida se a gente não coloca o nosso pai no coração de fato, né? E isso não quer dizer concordar com tudo que ele faz, não é isso. Então, assim, independente de qualquer coisa, ele tinha essa crença de que ele precisava ser um bom pai, ele precisava ser um pai presente. E com toda a dificuldade, ele não abandonou o menino, assim, ele esteve do lado, querendo realmente ser um pai presente. E uma outra coisa, eu assisti o filme com uma amiga, e a minha amiga começou, que mãe, que foi embora, que abandonou, porque a gente tem uma tendência tão raja, né, de ir pro julgamento, e tem outras coisas com relação ao relacionamento deles até, que teve uma briga, parece, ele até a agrediu fisicamente, enfim, ela teve os motivos dela. Então, a gente tem que sempre também tentar olhar os dois lados, né? E não sair julgando. Claro que ele foi incrível, ele se superou. Hoje ele é um multimilionário nos Estados Unidos. Mas ela também, assim, é um monstro que abandonou o bebê. Não. Tem toda uma história por trás que o filme não nos mostra. Uhum. Né? Então, como é importante a gente estar sempre... para tudo que você vai ver na vida. Olhar o outro lado. Foi o que eu falei. Sempre quando eu assisto um filme que é baseado em fatos reais, eu tenho sempre essa curiosidade. Então, eu vou para o Google, eu vou para o N outros caminhos, para tentar ver o seguinte, o que é fato, o que é fake, o que foi liberdade artística que eles falam, né? Enfim, para poder tentar encontrar a verdade. Porque tem a verdade da Sônia, tem a verdade da Shirley e tem a real, que é o meio do caminho. Então, a gente tem sempre que estar buscando amarrar mesmo essas pontas, mas de qualquer forma, não diminui a força de vontade que esse homem teve, a persistência, a resiliência, né? Porque, assim, durante todo o filme, e eu até ouvi algumas entrevistas dele, não é, sabe aquela pessoa que não foi para reclamação, não foi para ficar praguejando a vida? Cara, é o que temos para hoje. Eu vou correr atrás. Teve um outro momento que eu achei bem bacana, que lembra que ele passa o começo do filme todo carregando aquele maldito daquele scanner tentando vender aquilo. E assim, ele fala, eu errei. Eu fui pelo meu ego, peguei todo o dinheiro da poupança da família e investi num negócio que eu não pesquisei, que eu não entendia. Acreditei, investi todo o dinheiro e perdi tudo. Então, assim, é importante também olhar para trás e fazer o meia-culpa das coisas boas, das coisas ruins. Fui impulsivo. Talvez eu não precisasse ter passado um perrengue tão grande se eu tivesse sido menos impulsivo, ouvido as outras pessoas. Então, eu achei muito bacana a postura dele, porque a gente às vezes tem a mania de olhar para trás e falar assim, não quero nem lembrar o que eu fiz lá. Não,
É importante lembrar, é importante incorporar. É importante ter orgulho das coisas boas e das coisas ruins, porque as coisas ruins que eu fiz me fizeram crescer. O duro é quando a gente não admite algumas coisas, né? Mas só. É isso mesmo. E é um filme de resiliência e, assim, realmente ele pega todo o dinheiro da família para investir em algo, mas com uma intenção, a intensidade, né, de fazer aquilo reverberar. Mas a gente não sabe o que a vida quer mostrar pra gente. Se ele não tivesse feito aquilo também, ele não teria aquela força interna de trabalhar, de estudar, de falar, eu vou reverter isso daqui, pegar a minha culpa dele e ir atrás, sair daquele abismo que ele se colocou. Quando ele resolve ficar com o filho e fazer o papel da paternidade, ele basicamente aceita o pai dele. Aceita no sentido de, eu vou fazer aquilo que é importante. Porque ele pode repetir a história, falando, já que meu pai fez, eu sobrevivi, esse menino vai lá com a mãe. Não, quando ele pega essa criança, ele assume a responsabilidade da paternidade, igual você falou, e você é consteladora, paternidade, trabalho, né? Então, carreira. Então, ele assume ali, naquele momento, que ele quer ser o pai. Ele entra no símbolo paterno, nessa representação arquetípica do grande pai, né? Então, essa força yang que ele coloca ali de provedor, de eu faço, eu vou atrás, eu não vou deixar meu filho à míngua, né? Tudo isso, ele entrou nessa representação arquetípica do grande pai. Isso é muito importante para a nossa psique, para a nossa conduta. Muitas pessoas que não conseguem ter uma carreira, né, vamos dizer assim, para ela, porque o sucesso é muito relativo, mas que ela não se sente bem, que ela não se sente satisfeita e realizada, vai olhar lá, tem muitos resquícios com a energia paterna, né? Tem muitos resquícios com ou querer agradar demais o pai, ou querer tirar o pai da vida. Né? Então, vai ter resquícios ali, né? A gente estava lembrando, eu falo a gente, né? A gente é terapeuta, tem conversa com os terapeutas, né? De pessoas que seguem uma carreira de sucesso do pai, porque o pai acha que aquilo é importante. Então, para agradar ao pai, ela também vai e segue. Isso é um caso real, né? A pessoa fica no top também da empresa, fica fazendo, mas ela não aguenta. Não aguenta aquilo tudo. O que acontece? O que aconteceu literalmente com essa pessoa? Ela começou a ter aquelas chamadas embolias. É embolia que fala na perna, como quando a veia entope na perna? Sim. E no braço. E aí, quando ela foi procurar tratamento energético, espiritual, ela foi perceber que ela foi criando aquilo para ela, e a gente falou que a gente é co-criador, né? Porque ela não suportava o trabalho, mas para não dizer não para o pai, ela não conseguia não sair dali, ela não queria fazer aquilo não tinha nada a ver com ela, mesmo ela ganhando muito dinheiro. Então, aquilo estava matando literalmente ela, e a perna dela começou a ter a paralisia. Ela não podia nem... E ela começou a faltar, e nessas faltas, nessas licenças médicas que ela começou a ter na vida dela, ela foi se tratando, ela foi procurando outros tipos de tratamento, fez tratamento humanoterapeuta na época, depois ela foi estudando, acho que hoje ela é psicanalista, espiritualista também, mas ela fez muitos e muitos tratamentos, porque até ela conseguir dizer para o pai, né, que ela não queria aquele cargo tão alto, né, que ela queria fazer outra coisa, que ela também podia ter sucesso fazendo outra coisa, mas ela estava tão ligada a seu orgulho do pai que ela não conseguia isso tudo. E o corpo dela e o corpo fala. Então, nesse filme, né, o Chris Gardner, que interpretou foi o Will Smith, né? Ele vai colocando algo crescente em nós, porque assim, quantos de nós não desistiríamos quando ele é mandado despejado da casa?
Ah, eu vou arranjar qualquer trabalho aqui para ter um lugar para o meu filho. E é digno também. Quantas pessoas iam desistir quando a mulher vai embora e deixa uma criança? O que eu fazer? Porque criança exige atenção 24 horas, né? O que eu faço quando ele recebeu aquela notícia? Ó, o emprego é assim, tal, mas tem 6 meses de estágio gratuito. E as pessoas, porque imagina, você é louco, eu não vou ficar 6 meses sem ganhar nada. Ainda teve que um dia pagar o táxi, né, do chefe, com o dinheiro ali que ele tentava ter. Tanto, quem ia aguentar ir para um abrigo, né, colocar o filho, né, ficar na fila, aquele dia que ele perde o abrigo, que é tão triste, e que ele fica lá no metrô, que eu acho que é a cena mais emocionante do filme, que ele está desesperado por dentro, o que ele faz com aquela criança, que ele olha para o banheiro e cria aquela caverna lá, né, junto, e cria toda uma história ali para o filho não perceber, na verdade ele está criando uma história para ele mesmo, né, que eles estão passando por aquilo, que tem algo ali a mais. Aquele lavar a roupa num dia, secar à noite, outro dia estar bem vestido, né, então, quantos, né, tem essa resiliência? E a gente tem, porque se um humano fez isso, todos os humanos conseguem. Ah, mas eu não sou igual. Não, mas a gente tem representações simbólicas na gente muito fortes que a gente pode ancorar. Quando a gente estiver passando por um momento difícil mesmo, que você se vê num chamado, você fala, opa, o que o meu coração está pedindo para eu fazer? E essa é uma jornada de seguir o chakra cardíaco, de seguir o coração. Ele queria estar ali. Ele viu que ele podia fazer bem aquelas coisas. Ele gostava de estar no meio daquelas pessoas mega milionárias. Né? Se é uma pessoa que não gosta, não tem conexão. Ele teve a conexão. Ele foi criando a vibração dele. Ele foi fazendo o melhor, estudando com uma luz fraca de noite, ligando, recebendo vários nãos de clientes, vários não. Quantas pessoas não existem? Ah, não é para mim. Né? Eu coloquei até uma frase que ele fala aqui, né? Você não pode desistir só porque as coisas estão difíceis. Se você fizer isso, você nunca terá sucesso. Então, como assim? Mas está tão difícil às vezes, né? Mas se a gente entender a nossa mente, entender que todos nós passamos por etapas na nossa vida, e que se é o nosso coração, o nosso cardíaco, eu não falo coraçãozinho de amorzinho, não, eu falo esse lugar onde mora o corpo racional, que é essa parte aqui do nosso tórax, ela está vibrando, ela está leve, ela está expansiva, nossa, mas é aquilo que eu quero fazer. Ah, então está tão difícil. Ok, vamos lá enfrentar essa dificuldade. O que eu posso fazer agora? Né? Teve uma cena que eu achei bem bacana, que é quando ele chega todo sujo de tinta, lá naquela entrevista que era mega importante, né? E aí ele fala, olha, eu podia estar, resumindo, né? Eu podia ter inventado qualquer história aqui, mas ele foi honesto. Ele falou, eu fui preso, porque não paguei os impostos, sei lá, multa de trânsito, não lembro. Eu estava preso, estava pintando meu apartamento. Quer dizer, a gente é isso, né? A gente tem que acreditar na gente, e mais do que isso, ter integridade na fala, ter integridade nos atos. Porque mais do que, você tem que ser forte, você tem que... Primeiro, a gente tem que entender... A gente roda e sai no tema autoconhecimento. Aqui que eu vim? Quais os meus dons? O que eu faço melhor? Né? E aí, aceitar também aquelas coisas que, poxa, nisso eu não sou tão bom assim, mas eu posso melhorar. Agora, ficar colocando uma máscara, que nem se naquele momento ele tivesse feito uma mentirinha qualquer, inventado uma história qualquer, ia ser provável. E assim, a alma sempre sabe, né? Então, você passa para a pessoa aquela não verdade, aquela máscara. Então, eu acho que ele ganhou ali aquela vaga, principalmente pela sinceridade que ele teve com ele e com as pessoas que o estavam contratando. E é isso, a gente tem que saber qual é a nossa verdade.
E não é a verdade, como você falou, não é a verdade do pai, então eu não vou escolher uma carreira porque meu pai quer, ou não é a verdade do meio onde eu vivo, não é é a minha verdade. A coisa da felicidade é algo muito assim. A minha felicidade, o que me faz feliz, definitivamente não faz a Sônia feliz, é diferente. Então, é importante esse trabalho. A gente, às vezes, atende pessoas com uma energia do chakra, principalmente sacral, né? Baixa, aquela coisa assim de eu não vou dar conta, eu não consigo. E assim, pior do que alguém te dizendo que você não consegue, é você mesmo o tempo todo dizendo que você não vai conseguir. E coisa simples, agora há pouco mesmo, eu morro de medo de abrir live, porque eu me atrapalho. Eu sou muito atrapalhada com mídia de maneira geral. Aí a Sônia virou para mim e disse, Chile, abre a coisa hoje. Eu falei, vou abrir. Porque senão a gente fica fugindo o tempo todo de grandes coisas ou de pequenas coisas. Então eu falei, não, hoje eu vou abrir. Até lembrando dessa coisa do filme, eu falei, não, eu vou abrir. Pode ser que me atrapalhe, vai demorar uns 5 minutos até conseguir de novo a conexão. Mas a gente tem que arriscar. E tem que se colocar. A zona de conforto, galera, não tem crescimento. Infelizmente, não tem. A gente sabe disso. Você ficar ali fazendo mais do mesmo, sempre no confortável, não tem crescimento. É muito desconfortável pra gente, né? A Sônia não mais, mas pra mim, muito desconfortável estar aqui fazendo live, gravando coisinha no YouTube. Mas, assim, o momento pede. Se a gente está querendo passar uma mensagem bacana, se a gente está querendo atingir um número maior de pessoas, a gente tem que se colocar na linha de frente. E se preparar, porque vai vir gente que vai falar bobagem, vai vir gente que não vai gostar, vai vir gente que vai criticar tudo, né? Já tive pessoas que entraram pra mim, nossa, Chile, aquela cor na live, todo seu vestido não ficou boa. Eu falei, tá, né? Sabe assim, de uma coisinha pequena a uma coisa grande. E ele mesmo, né, no filme, ele mostra isso muito claramente. Ele não se importa. Ele vai, ele mete as caras, ele fica lá esperando o cara na porta do prédio. Ele entrou no táxi aquela hora com o cara, né? Ele vai atrás dos sonhos dele. Sim, claro, as pessoas são diferentes. Tem umas que são mais atiradas, outras menos. Sim, sempre você tem que se respeitar, saber os seus limites. Mas, assim, e saber o que é confortável e desconfortável. E até que ponto você dá conta do desconfortável. Mas, assim, ficar o tempo todo buscando o leve, o já conhecido, infelizmente, não tem conhecimento. E a gente tem que estar aberto o tempo todo. Nossa, tem coisas hoje na minha vida que eu olho e falo, tem coisas que eu acredito hoje, que se eu me visse falando há 10 anos atrás, eu falei, gente, que isso? Essa aqui é outra pessoa. A gente tem que estar aberto ao que está vindo. Sempre, claro, com muito critério, isso me serve, isso não me serve. Mas, assim, essa busca por mais conhecimento, por evolução, por novos caminhos. E a gente só faz isso quando a gente tem a coragem, né, de deixar fluir, tem a coragem de ir atrás dos nossos sonhos. É muito triste, a gente que atende, a gente pega pessoas que chegam no na nossa sala, né, sem sonho. Sabe assim, você pergunta, o que você gosta? Qual o seu sonho? E a pessoa se enrola e ela não sabe, ela está tão perdida nela, que ela não sabe do que ela gosta. O filme mostra claramente que, assim, apesar de todas as adversidades dele, ele sabia o que ele queria. Ele sabia onde ele queria chegar. E é isso, a gente precisa ter sonho, precisa ter planejamento, precisa claro, e tem ação do céu, gente, só chuva. Tem que correr atrás, tem que correr atrás. Agora, faz um planejamento, como é que vai ser seu ano que vem? Se você cumprir metade do que você planejou, já está bacana. Agora, deixar a coisa solta, qualquer lugar serve. Aí, esse qualquer lugar, às vezes, não é um lugar bacana. E aí você vai ficar naquela mesmice, vai para depressão. Ou então fica insistindo. Eu atendi uma pessoa que ela insistiu tanto no trabalho que ela odiava que deu burnout. Aí, o que acontece? O corpo, o universo é tão sábio que ele vem e para a gente, né? Para fisicamente, assim. Vai startar uma doença para você acordar. Assim, ó, agora você travou, tá aí na cama, então vamos lá. Agora você vai ter que pensar. Vai ter que pensar no que você está fazendo, vai ter que pensar se o caminho... Todo mundo que está com algum tipo de dor física ou emocional, tem que rever o caminho que está seguindo. Porque o caminho não está bacana. Né, Sô? E não é dificuldade, né? Porque, assim, a dificuldade
é um momento de mexer, porque assim, às vezes se confunde, eu quero minha zoninha de prazer, sentadinho no meu sofá e o mundo vai que venha me servir se eu sou especial. Não é especial, né? Então você ter esse enfrentamento é trazer para frente. Enfrentar é trazer para frente aquilo. Então, o que eu preciso fazer? Onde eu estou? Onde eu quero chegar? Né? Tudo para você. Se você está nesse lugar que você está agora, olha a sua volta. Tudo foi criação sua. Então, onde que você quer chegar? O que está aparecendo as oportunidades para você? O chamado vem todos os dias. Vem através desse olhar. Vem através de um filme. Vem através de uma vontade de comer uma lasanha. Quando você vai comprar um ingrediente, você encontra uma pessoa ou você encontra uma situação com uma pessoa ou conversa de um assunto com o seu companheiro que você foi junto, que você jamais abordaria. Então, o chamado, às vezes, não é, ai, nossa, é algo especial que vai acontecer comigo, porque a gente se acha muito especial mesmo. Não somos. É coisa simples da vida. A gente acorda e fala, nossa, hoje eu vou me sentir feliz se eu fizer 30 minutos de caminhada. E tudo pode acontecer para você não fazer a caminhada. Ah, não, eu vou responder esse e-mail. Ah, não, tá garoando. Ah, esse tênis tá apertado. Ah, não sei o quê. Ah, essa rua tá perigosa. Ah, aí começa. Poxa, é o chamado. Vai, coloca seu tênis. 30 minutos, o e-mail pode esperar. 30 minutos, você tomar um banho de chuva, é uma limpeza para todo o seu campo energético, né? Ah, sentiu que está perigoso, corre, você vai fazer mais exercício ainda do que só caminhar, você vai correr, você vai colocar, você vai conhecer mais o lugar onde você está, aceita o chamado da vida. E eu falo isso, assim, de conhecimento, assim, próprio também, eu, a Chile, porque eu tinha um trabalho muito estável, né, funcionária pública. Então, que é o sonho, né, Chile, vamos falar assim, de muitos brasileiros. Você tem que ser eu só ia ser mandada embora se eu fizesse algo como matar alguém, por exemplo, né? Ainda vai para processo administrativo, ixi, leva anos. Então, você ganha bem, né? Mas chega um momento, porque eu também estou atendendo uma pessoa assim, que não dá mais, esgotou. E aí, só que você já criou tantos títulos, porque é título que você vai acumulando, e cada título é um a mais no seu salário, né? Você basicamente ganha, tira os empresários, a maioria ganha uma média bem maior do que as pessoas que trabalham em trabalhos mais comuns. Então, aquilo, quando eu fui sair, eu só ouvia isso. Você é doida, né? Você vai passar fome, você vai se arrepender, você vai ter que estudar e prestar tudo de novo, porque você vai voltar para cá e que não sei o quê. Nossa, mas eu não aguentava. Era maior do que eu. Eu não aguentava. Eu saí e, claro, quando aceita o chamado, não é água com açúcar. Você cai mesmo naquela sombra dentro de você, naquele abismo. O que eu vou fazer da minha vida agora? Vamos fazer isso. Eu fui fazendo várias coisas. Tive franquia, tive loja. E aí, eu estava um dia na Unodera, eu estou aqui em São Paulo. Você conhece uma loja de estética, tirando terno. E aí, lá, a moça falou, espera mais um minutinho que a gente vai arrumar a sala, não sei o quê. E eu peguei o celular e comecei a ouvir vídeos. E a Andresa, eu já ouvi a Andresa, então ela aparecia de vez em quando no meu celular. E aí eu peguei e falei assim, vou ouvir aqui. Aí eu peguei, abri e vi que ela estava muito perto da Modera. Falei, nossa, é do lado aqui esse lugar. Acho que eu vou para lá depois. Acho que. Aí eu fiz o procedimento lá. Aí eu saí e falei assim, eu vou, não vou. Eu sou assim, decisa. Falei, quer saber, eu vou lá. É perto. O que eu posso perder, né? E aí eu fui, e aí tudo começa, um novo chamado para a vida. Aí eu fiquei lá, basicamente, a tarde inteira, participei do Círculo da Vida, fiz a minha mesa, a consulta na mesa panteônica,
já agendei todo o meu tratamento. Aí eu saí de lá e falei, Sônia, o que você fez? Você é doida? Mas me comprometi os dias no Círculo da Vida, eu não sei se era sol ou se era assim, fazendo um círculo. Não sei se foi a própria André que estava fazendo. E eu comecei basicamente todos os dias. Aí comecei a fazer o curso, aí você vai mais ainda, né? E aí não saí de mais de lá, uma nova etapa aí da vida, né? Então, como que a gente vai sofrer? Nossa, um monte, né? Porque assim, o que eu faço, né? Não, será que é isso? Será que a mudança de área, a mudança de carreira é fácil? Não é fácil para ninguém, né? Eu trabalhei 23 anos com educação. Então, como que eu saio da educação, entende? Então, entregar depois de um ano a franquia, entregar... Nossa, é um processo que a gente vai vivendo, vai passando por coisas na nossa vida. A gente não sabe qual vai ser o chamado depois. Eu não sei para onde eu vou, mas eu estou aberta. Falei assim, nossa, acontece alguma coisa aqui? Será que tem coisas aí que eu possa fazer? Tem outro campo que eu possa abrir? Tem outras possibilidades, né? E tem muito. A gente aqui, nós três aqui do Reconexão, a gente está criando um monte de coisa, a gente está, né, pensando, né, nessa missão mesmo, porque quando a gente se cala, quando a gente sabe muita coisa, a gente fica com uma das piores energias, que é a avareza, né? Então, a ideia de caçar conhecimento não é fácil, porque é muito mais gostosinho eu aqui na minha sala, você na minha sala, a gente fazendo, né, nosso trabalhinho, quem aparece, ok, mas a gente divulgar, vamos encarar, vamos fazer um curso, vamos montar isso tudo, não é fácil, né? E a gente vê os perrengues que a gente passa, né? E falando nisso, sábado a gente vai fazer um encontro presencial da oficina do Fio dos Sonhos, que é uma técnica milenar, né? Deixa vir muitas emoções, porque é nesse corpo emocional que a gente tem que olhar, né? Para a pessoa ter mais consciência do que está acontecendo na vida dela, do que ela está fazendo ali na hora que a gente percebe, né? Então, essa oficina do filtro a gente fez uma vez, um perrengue também, a gente vai, eu falei assim para a dona do espaço, que é a Cris, que é aqui do Mar Azul, quem quiser segui-la, e eu falei, Cris, frio, sol, chuva, paralisação de São Paulo inteiro, a gente vai estar lá. A gente vai fazer esse movimento e vamos fazer. Nem se for nós 4. Eu, você, a Shira e a Chan. Mas a gente vai dar vazão para isso. Né? Senão a gente fica, né, nesses lugares por conta disso. E a gente fica muito assim, porque é longe, porque não sei o quê, porque eu tenho medo, porque... E aí a gente vai deixando. E isso vai causando angústia, fica a energia parada no nosso cardíaco, que a gente recebe o chamado e não faz. E a gente fica acumulando, a gente quer distribuir, a gente não quer ficar nessa fica. Eu não falo conscientemente, a gente fica inconscientemente. A gente precisa fazer a consciência, o nosso orgulho, a nossa preguiça, a nossa ira, a nossa luxúria, né? A raiva, tudo, né? Para a gente poder sublimar essa energia. E esse filme, ele vai mostrando tudo isso, né? Ele teve que quebrar o orgulho dele, a luxúria dele, a avareza dele, a questão de muita ira que ele tinha, de se rever, de se olhar mesmo, de sair da zona de conforto, que é a preguiça, né? Estudar e trabalhar, arranjando. Quem quer arranja tempo, quem quer arranja espaço na vida, né? Para aquilo que é necessário. Então, essa necessidade interna que a gente tem que cultivar, né? E esse filme mostra muito isso, e é um roteiro de jornada de herói que a gente pode reviver e trazer simbolicamente essa energia na nossa vida e fazer acontecer aquilo que a gente precisa fazer, que é esse chamado que todo mundo recebe. E é legal, né, Sô, porque assim, o filme parece que é tudo muito rápido, né? Ele se
encerrou, tá, 1 aninho, 2, de repente ele ficou milionário, e não é. É que nem você falou, quando você largou o teu serviço público lá. Não é da noite pro dia. Eu estou aqui na briga, vou tentar encher minha agenda, não é fácil. O caminho, não é porque assim, agora encontrei meu caminho, tudo vai fluir lindo e maravilhosamente. O começo realmente é difícil. O começo realmente não é fácil. Mas a gente não pode esmorecer, que nem a Sônia falou. A gente lança um curso, aí vem 2, 3, 4 inscritos. Tudo bem. No segundo vai vir mais gente. O que a gente não pode é se abater e desistir. Se a gente tem no coração que, poxa, o caminho é esse, a minha jornada é essa, resiliência e persistência. Eu acho que esse filme fala muito disso. Né? Que nem quantos sábados, né, Sônia? A gente já não estava se reunindo e desenha curso e faz reunião. Já teve dia, gente, de 1h da manhã a gente está em reunião. E com puta prazer, de verdade. Porque assim, a gente está fazendo. É o que eu falo, o que você está fazendo que aquece o seu coração, não tem cansaço. O cansaço, quando você está fazendo algo que você está cansada, que te irrita, é muito. Porque às vezes as pessoas falam, mas eu não sei qual é o meu caminho. Está pesado. Quando você levanta, você vai na marra para fazer determinada coisa, porque o propósito, o seu caminho está naquilo que é leve para o seu coração. Claro que assim, é o caminho, você sabe qual é o caminho, você faz até de graça, de tanto que você gosta do que você está fazendo. E aí, sim, vai levar um tempo para os frutos começarem a dar? Vai. Gente, não é da noite para o dia. Esses filmes que a gente vê de superação, assim, é legal, tá? Mas a gente acha que, nossa, tudo vai se resolver rapidamente. Não, se você... Por isso que eu fui para a internet depois para pesquisar a vida do cara. Não foi da noite para o dia. Depois começou a fluir, aí a coisa vai. Mas até lá, ralou. Passou por... Sim, foi difícil, sim. Não é fácil. Mas, assim, eu acho que a gente tem que parar para pensar o seguinte. Quando eu sair dessa manifestação, quando eu sair dessa existência, o que eu vou deixar? Aquelas planilhas contábeis que eu preenchi no trabalho, o que eu compartilhei, o que eu trabalhei de energia em mim e no outro. Eu acho que é isso que a gente tem que olhar. É por isso o nosso trabalho, né? Assim, o que eu quero deixar de legado? E legado nunca vai ser o título de CEO da empresa onde você trabalha. Legado não vai ser sei lá, aquele monte de carro que você tem na garagem. Não. O que você vai deixar quando você sair daqui e você falar assim, nossa, o que eu contribuí para a minha evolução e para a evolução de quem estava perto de mim? É isso. É por isso que a gente tem tanta essa necessidade de estar aqui, de estar compartilhando, de estar passando, discutindo e tentando trazer consciência. Porque é só isso que a gente vai levar, galera. E se eu quero voltar numa situação bacana, né? E não é só, eu vou fazer porque eu quero voltar numa situação bacana, não é isso. Mas a gente começa a ter a necessidade de se livrar de algumas correntes, de algumas coisas que não acrescentam mais. Que não nos evolua, não enquanto ego, mas sim enquanto essência. A gente foi criado, na verdade, todos nós, né? Muito para satisfazer o ego, os desejos do nosso ego. E é importante a gente entender que, assim, o que a gente tem que fazer é cada vez mais acessar o nosso eu superior e evoluir esse eu superior. O ego é o ego. O ego vai desejar a casa, vai desejar o carro, vai desejar o conforto, vai desejar. Tá tudo bem. E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Né? Até porque a gente está aqui no 3D, tem conta para pagar, tem boleto, enfim. Mas não é só isso. Agora, quem passa uma vida toda olhando só para isso, geralmente chega no final da vida com depressão, com burnout, mal. Por quê? Porque eu só tenho. E tudo que eu tenho de material não vai comigo. É verdade. Não vai. Não vai. Eu vou deixar algumas no grupo. Quem quiser entrar no grupo, entra aqui na nossa bio, né? E é um grupo de WhatsApp, não tem nada de um monte de coisas de mensagem todo dia, não. Às vezes tem medo de entrar no grupo. E é um grupo muito legal, com pessoas que não ficam... A gente modera muito bem, assim, para não ter nada que
desfaça esse contato mesmo da gente se juntar, porque a gente é humano, a gente cresce um com o outro. Eu vou deixar algumas frases lá, que é legal para a gente meditar, é legal para quem está vivendo uma situação e às vezes pensa, parece que eu estou perdida aqui, né? E ele fala uma coisa assim, que vamos falar de emprego, né? Ele fala assim, você perdeu o seu emprego, mas você não perdeu o seu espírito, né? Às vezes a gente pensa que a gente é aquele emprego, a gente é muito mais, né? Você perdeu algo ali com o seu ego e pode conseguir de novo, não perca seu espírito, né? Que mais que você pode fazer e desejar, né? Onde mais você pode procurar ajuda? O que você pode fazer por você, né? E ele fala outra coisa que é muito falado hoje, que os coachings falam, você faz o que for preciso, né? Não é só o que é gostosinho, o que te dá aquele prazer imediato. Fazer o que é preciso, né? Às vezes é chato pra caramba, né? É duro, você às vezes fazer o que é preciso e falar não pro seu companheiro, pro seu filho, pra sua filha, pra sua mãe, pro seu pai. É fazer o que é preciso, né? É se colocar num lugar, né, de competência, né? E num lugar de falar assim, você falou de quebrar correntes, de quebrar mesmo essas correntes de escravidão, porque ele fala liberdade, né? Você pode se encontrar sua liberdade. Que quando você tem liberdade de escolher onde você vai jantar, onde você vai comprar um produto ou não, porque a gente está falando de um mundo capitalista, a gente não pode esconder isso. Se você tem a liberdade de falar, hoje eu não vou sair de casa, eu vou ficar deitado. Isso é liberdade, né? Isso é uma conquista. E ele fala, liberdade está relacionada à felicidade. Não dá para ser feliz sendo escravo. Escravo do sistema, escravo de pedidos, porque assim, esse mundo espiritual, as pessoas pensam, e a gente é espírito também, que todos têm que dar o seu tempo, dar o seu espaço, fazer para ajudar ao outro, porque a gente está aqui num prisma cristão. No cristão, o Cristo não pegava isso, né? Então, quem trabalha gratuitamente o tempo todo é escravo também, né? É muito mais que é lá o criado mudo, é a pessoa que está ali disponível para o outro o tempo todo. E depois que ele morre, vamos lá pegar outro. Não tem valor nenhum. Então valorize, sim, as pessoas que estão ao seu lado, dê esse valor, tá? Para tudo na sua vida. Queira valorizar tudo na vida. Nada é de graça. Porque se você pensa que alguma de graça que eu falo assim, não estou precificando, mas assim, eu vou lá porque vai ter alguma coisinha para mim, né? Vai ter uma coisinha para você, mas sempre tem alguém em troca, porque tem a lei do compartilhamento. Então, nós brasileiros temos muito isso dentro da gente, né? Então, vamos deixar essa marca, né? A Chile é consteladora, tem pessoas constelando também em Brasil, Portugal, que a gente sair dessa marca de escravidão mesmo que a gente tem dentro da gente, né? Ter medo de não ser escravo, de não fazer as coisas gratuitamente, de não ser caridoso, não sei que é diferente ser caridoso, né? É diferente ser bondoso, é diferente, né? Então, para quebrar com isso e trazer essa resiliência. O que eu preciso para ter liberdade na minha vida? E para você ter liberdade, você tem que se trabalhar papai, mamãe, essas energias que estão aí em você, seus ancestrais, e falar, eu posso, eu consigo, eu quero ter poder de escolha na minha vida. Então, é uma decisão interna, é um chamado, e todo chamado vai ter os perrengues. Em frente eles, estamos juntos aqui. Precisando de ajuda, estamos aqui, né, Shirley? Quarta-feira, amanhã, eu coloco o link do filme da próxima semana. Ótimo. Então, quem quiser, entra lá no nosso grupo do WhatsApp, se cadastra lá, que aí toda quarta-feira eu vou estar sempre colocando o link do próximo filme. Para dar tempo, semana toda, para vocês verem com calma e depois vir para discussão aqui com a gente.
Isso, e quem quiser, a gente está aqui em São Paulo, a oficina vai ser uma presencial, quiser lá no espaço, maravilhoso, prestigiar, participar do Filtro dos Sonhos. As inscrições estão abertas até quinta-feira. É só entrar aqui na nossa bio, que é o comecinho do Instagram, está lá escrito, tem um link, e aí você entra lá, se cadastra e a gente já chama vocês e explica tudo lá como vai ser no sábado o Filtro dos Sonhos, que vai começar às 15 horas, tá bom? A gente não fala o tempo que vai terminar, porque o filtro ele Depende da turma. é muito legal, tá bom? Um beijo. Beijo, beijo, meninas, meninos.